já ouviu falar a seguinte frase: só Deus pode julgar as pessoas? Será que essa frase realmente tem respaldo bíblico? Será realmente que só Deus pode julgar as pessoas? Se você quer saber a resposta desta frase, espere a nossa vinheta que nós trataremos sobre este assunto. Solta a vinheta. Da Bíblia. Por que devemos julgar? Graça e paz a todos. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal Os Porquês da Bíblia e desde já eu peço encarecidamente que você curta, que você compartilhe, que você comente e inscreva-se aqui no canal para que o nosso canal no YouTube possa se alastrar nessa plataforma e abençoar outras vidas através do ensinamento das Escrituras Sagradas. Antes de elencar os pontos por que devemos julgar, nós devemos desmistificar algumas coisas. Existem dois tipos de julgamento na Bíblia. Existem os julgamentos sem fatos reais, sem consubstancialidade e materialidade, que é o julgamento sem fatos. Esse, biblicamente, é o que Jesus diz que nós não devemos julgar, que está escrito em Mateus, capítulo 7 e verso de número 1. Não julgueis para não serdes julgados. Devido ao mal-estar hermenêutico, as pessoas fazem aquilo que Charles Haddon Spurgeon sempre condenou. Está lá no livro dele, Lições para os Meus Alunos. Nos 3 volumes ele diz o seguinte: cuidado para você não encontrar e isolar um versículo bíblico e fazer ali a sua doutrina. Por quê? Quando as pessoas isolam um texto, elas tendem geralmente a errar. É como encontrar um caco de vidro e vai se cortar. Quanto menor o texto, existe uma tendência de fazer uma hermenêutica errada. Agora, biblicamente, existe o julgamento que todo cristão ele deve fazer, que é o julgamento baseado nos preceitos, dos axiomas das Escrituras Sagradas. E é a partir desse ponto de vista que eu vou elencar todos os outros pontos por que devemos julgar. Primeiro ponto, por que nós devemos julgar? Porque a Bíblia ela sempre trabalha com a questão da verdade. 2 Coríntios 13:8, o apóstolo Paulo diz o seguinte: nada podemos contra a verdade, a não ser com a própria verdade. Lá quando Jesus fala da efusividade do Espírito Santo, em João 16:13, ele diz o seguinte: mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Não falará de si mesmo, mas de tudo quanto tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Nós devemos julgar todas as opiniões, principalmente daquelas pessoas que se dizem contrapor a Bíblia, porque a Bíblia trabalha com a verdade. Quando nós temos essa intimidade na Bíblia, a Bíblia sempre vai apontar para uma coisa que é muito interessante, que é a vontade de Deus. E diz a Bíblia em Romanos 12 que a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Agostinho de Hipona diz o seguinte: os homens tendem a abraçar a verdade quando ela ilumina as suas palavras, mas tende a desprezá-la quando a verdade os contrapõe. Charles Haddon Spurgeon diz o seguinte: que a Bíblia contém a verdade, por isso que os homens a abominam, até mesmo a odeiam. Martim Lutero diz o seguinte: a paz, se for possível, mas a verdade acima de tudo. Aonde está a verdade? Nas Escrituras Sagradas, porque as Escrituras Sagradas, elas devem nortear todas as nossas decisões e tudo aquilo que é dito aos nossos ouvidos e falado perante os nossos olhos. Nós nunca podemos estar à mercê das opiniões dos jornais, da televisão, daquelas pessoas também que não temem a Deus e principalmente dentro da ambiência academicista. Infelizmente, aqui no Brasil e também nas outras universidades pelo mundo, as pessoas trabalham com a ideia do positivismo de Augusto Comte, que nega toda a ideia de metafísica, toda ideia daquilo que nós entendemos em relação a Deus. E nós não devemos basear a nossa vida a partir desses pressupostos.
Pelo contrário, a nossa vida deve estar pautada na nossa conduta de regra e fé, que é as Escrituras Sagradas. Por isso que bem expressou o salmista Esdras, segundo Stanley Ellis, no livro Conheça Melhor o Antigo Testamento, no Salmo 119, verso 705, ele diz o seguinte: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Se levarmos em consideração a historicidade do texto do salmista, ele está dizendo que mesmo naquele momento pós-exílio da Babilônia, mesmo com toda a influência da cultura da Babilônia, os cristãos, quer dizer, os fiéis da época de Esdras, os judeus, eles deviam nortear a vida dele e pautar através das escrituras sagradas que direcionava, que iluminava o caminho daquelas pessoas. Esdras, ele é considerado como um restaurador do culto a Deus, do culto a Jeová, na época de Neemias. Vejam só, por isso que uma expressão acadêmica dentro da ambiência teológica com relação às escrituras sagradas é que os 66 livros da Bíblia fechada, ela é o cânon. Cânon no original ugarítico, que quer dizer vara de medir. Gálatas 6,17, Paulo diz: aqueles que vivem de acordo com essa regra. Na época do Antigo Testamento, duas pessoas davam as suas opiniões com relação à profundidade de um poço. Um chegava dizendo que tinha 8 metros, outro chegava dizendo que tinha 7 metros, pegava-se o cânon, a vara de medir e observava que tinha 5 metros. A opinião que era válida não era dessas duas pessoas, mas da metragem correta. A Bíblia mostra a metragem de Deus para a nossa vida, aquilo que deve ser por verdade. Por isso que nós não devemos estar sempre ouvindo a opinião alheia e tendo aquilo por verdade. Não, a nossa verdade é as escrituras sagradas. Por isso que Jesus disse em João 10:35 que as escrituras, elas não podem falhar. Por isso que devemos julgar todas as coisas.